Glória a Deus. Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Saúde a todos que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade que Deus nos concede, do que tudo já foi dito nessa noite, entoado ao nome santo de Jesus. Glorificamos, exaltamos, bendizamos o nome santo de Jesus, porque Ele vive, Ele reina e Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está na casa, Ele que opera, Ele que faz aqui a vontade dEle, o querer dEle. Nós não podemos fazer nada, só apenas ser instrumento de Deus, como muitos já foi aqui nessa noite, instrumento, vaso de Deus, louvavam, adoramos ao Senhor, dizendo que Ele sempre pode fazer mais sobre as nossas vidas, por amor, pelo nome dEle, pela bondade dEle, pela infinita misericórdia dEle. Você que se pode pôr de pé, reverência à palavra do Senhor, que nós podemos meditar na palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 22. Eu vou ministrar essa palavra, mas falei dentro de meu coração, dentro de mim mesmo, falei para Deus, mas já ministrei essa palavra. Mas Deus me revelou algo que vai edificar a tua vida, a tua fé. E eu acredito nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, que está dizendo assim a palavra do Senhor para as nossas vidas, que é a palavra de Deus que faz o efeito sobre as nossas vidas. Nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda. E quando despedia da multidão, e despedindo a multidão, e subiu a um monte para orar à parte, e chegando já tarde, e estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para com eles, caminhando sobre cima do mar, e os discípulos vendo o caminho, caminhava sobre o mar, e assustaram-se, dizendo, transformaram e gritaram com medo. Jesus, porém, disse logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ele respondendo-me, Pedro disse, Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por cima do mar, das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo do mar, e disse, Senhor, salva-me. Verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-me, homem de pequena fé, por que duvidaste? Só até aqui, meus amados. Senhor, soberano, eterno Deus, Pai, nesse momento, Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, minha vida mais uma vez, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor, meu Pai, colocou no meu coração, na minha mente. Pai, como o Senhor, meu Deus, Pai, de manhã me deu a inspiração dessa palavra, Senhor. Pai, como eu estava aí no meu trabalho, Senhor, traz nessa noite, porque eu creio, Pai, porque é o Espírito Santo que traz, Senhor. Não sou eu, Pai, não são meus pensamentos, não sou, meu Pai, aquilo que eu li essa palavra, que eu reli, Senhor, mas o Senhor é o Deus, Pai, que pode vir de encontro, Senhor, dessas vidas, Pai, dos teus filhos, daqueles que estão em casa, para ser abençoado, porque é a tua palavra, Pai, que abençoa, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que opera, Pai. De mim, Senhor, não tenho nada, Senhor, mas de Ti tem poder, tem virtude, tem amor, tem graça, tem Espírito Santo, é o Senhor, meu Pai, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém. Pode tomar seu assento, meus amados. Glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre, aleluia, glória a Jesus.
Irmãos, antes o pastor Zé Colares também deu um aviso que não poderia estar aqui nessa noite, que devido a alguma situação, mas eu louvo a Deus pela vida dos pastores, dos obreiros da casa do Senhor, pela vida dos levitas, pela vida do meu pastor presidente, pela vida da pastora. Tenho aprendido muito nesse evangelho, tenho aprendido muito com Cristo, tenho caminhado, tenho recebido amor, carinho, abraço, tenho recebido, irmão, afetos. Isso é importante e eu respeito todos. E muito mais, irmãos, é pela palavra de Deus, todos aqueles que ministram a palavra do Senhor, aquele que se dedica pelo evangelho, pela palavra de Deus, pelo aquilo que o Senhor ordena sobre as nossas vidas, a fé, cooperação, os momentos difíceis, momentos tenebrosos, né, depara com nossas vidas, mas tem os irmãos ali que estão sempre orando, tem os irmãos ali sempre não, caminha, estamos juntos. E aí as fé diminui um pouquinho, você fala assim, mas cadê a fé? Cadê aquela perseverança? Cadê aquele amor, aquele primeiro amor? Cadê aquela virtude? Mas, meus amados, o importante é nós permanecermos firmes em Cristo Jesus. Permanecemos firmes no amor de Cristo. E eu vejo aqui o amor de Cristo para com a vida de Pedro. Para com Pedro, aprendendo com Jesus. Jesus ensinando com Pedro, e Pedro aprendendo e pondo em prática. O que eu acho que, irmão, algo que me chama muita atenção é que Pedro, irmão, ele põe em prática naquilo que o Senhor chama para ele fazer, para ele ir em frente. Eu daria um título nessa mensagem, e eu falei, Senhor, eu dou um título nessa mensagem. Eu não dou o título, mas eu vejo, irmão, um homem corajoso, um homem de atitude, um homem de ação, Pedro. Porque Jesus é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Mas Pedro não. Pedro era como fosse um de nós. Eu sou apenas um homem que faço, né, martelinho, que faço a preparação, faço algumas funilaria, faço alguns polimentos. Eu aprendi a ajustar os parafusos, sei o que é os parafusos. Isso eu tenho um conhecimento, como eu adquiri. Mas o conhecimento que Pedro tinha, meus amados, meus queridos, era de pescaria, era de mar, era de barco. Mas como nós olhamos, deparamos nessa situação aqui de Pedro, vivendo com Jesus, e ele ousadamente ali, e aí muitos estavam ali, os discípulos, outros estavam junto com ele, João, Mateus, todos estavam no barco. Mas nós, quando nós olhamos, deparamos só um homem que desceu do barco e foi adiante de Jesus. Jesus está falando conosco nessa noite, irmão, para que nós podemos entender o que o Senhor quer, para que nós podemos fazer o quê? Sair do barco e ir até Jesus. Sair do conforto, ou sair da situação e ir com Jesus. Só que eu olho aqui, irmãos, meus amados, que Jesus estava acima do mar, acima das águas, sobre as águas. E Pedro estava no barco. Só que o barco tinha sua proteção, sua superfície sobre as águas. Só que até então, ele estava inseguros. Por que inseguros? Porque o vento era contrário. O vento não era a favor para eles. Não, era contrário. Então ele não estava nem em meio termo, nem inseguro. Então ele estava precisando de ajuda. Porque o texto da palavra do Senhor Jesus, ele vai dizer que Jesus, mesmo o vento sendo contrário, mesmo sendo a favor, mesmo não sendo, mas Jesus estava sobre as águas. Só que os discípulos não, eles estavam em cima do barco, estavam tranquilos ali, mas falta de segurança. E muitas das vezes assim acontece com as nossas vidas. Mas quando eles se assustaram, Jesus andando sobre as águas, que ocorreu sobre a vida de muitos? Falaram que era um fantasma. E Jesus não era um fantasma, ele era o Senhor. E muitos falaram, não é fantasma, mas
E muitas das vezes acontece isso conosco. Mas aí Pedro ousadamente falou: se é tu mesmo, Senhor, manda aí ter contigo. Irmão, essa mensagem vai diretamente para as nossas vidas. Porque muitas das vezes acontece isso conosco. Jesus fala conosco e nós duvidamos, nós achamos que é uma coisa, e muitas das vezes olha que é para outra, e a gente quer ir para... Não, peraí que eu quero ficar aqui mesmo. Não, mas o Senhor mandou fazer, mas o Senhor mandou você sair. Só que Pedro não, irmão. Eu fiquei vendo aqui nesse contexto, meus amados. Podia os outros sair do barco. Mas não, Pedro ele saiu. Ele foi ousadamente. Ele foi um homem corajoso, um homem de atitude. Se é tu mesmo, Senhor, manda eu... Senhor, então venha. E quando o Senhor falou, vem, ele, imediatamente saiu do barco e pôs os pés sobre as águas. E ocorreu sobre ele? Se afundou? Não, ele andou. A Bíblia relata, ele andou sobre as águas. Pedro andou. Só que no meio do caminho, meus amados, aconteceu um episódio. Porque ele olhou para o vento. E o vento estava contrário. E quando ele olhou para o vento, meus amados, o que ocorreu sobre a vida dele? A dúvida, o medo tomou conta sobre a vida de Pedro. E como tomou conta, ele foi afundar sobre as águas. E nessa passagem eu vejo sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, que ocorre nesses momentos difíceis. Se deparamos ou enfrentamos, e aí nós afundamos. Só que tem um Jesus que nós podemos gritar e dizer: Jesus, socorre. E a Ele te socorre, Ele me socorre. Porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, irmãos. Então por isso que Ele nos socorre. E muitas das vezes, nós estamos nesse termo, meus amados. Nós estamos nesse episódio. E aí a história para ocorrer sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós temos que ter fé, nós temos que perseverarmos, nós temos que ter atitude, nós temos que ser corajosos, nós temos que ser ousadamente dizer: não, eu vou avançar, eu não vou ficar aqui em cima do barco, eu não vou ficar aqui nesse lugar, não, eu vou adiante, porque Jesus lá está, me esperando. Mas se eu afundar, mas, aí tem esse negócio, mas se acontecer. Não, meus amados, meus queridos, não tem esse se ou mais, não, você tem que ir adiante. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que tomar atitude e ir em frente. Ou senão você vai ficar paralisado, você vai ficar só naquela situação. Você não vai ter história, você não vai ter repetições de dizer: aquele dali é corajoso, aquele dali tem história, aquele dali ele foi corajoso. É por isso, irmão Danilo, eu vejo Pedro, homem de atitude, de ação. Ele fala uma coisa, ele foi. Só que mais adiante, irmão, antes, eu vejo um Pedro que nega Jesus. Só que quando ele nega Jesus, meus amados, Jesus olha para ele, o galo canta 3 vezes, ele baixa e ali Deus restaura a vida dele. É totalmente restaurado. Nós temos que ter essas mesmas características para ser restaurado por Cristo, pela graça de Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo, porque, irmão, somente Ele pode fazer isso sobre as nossas vidas. Se nós deparamos com a palavra do Senhor, nós lemos, meus amados. Hoje eu fico meditando, fico me vendo, sabe o que? Nós vivemos num momento da graça. Graça é favor que nós não merecemos. É um favor que Deus nos demos para cada um de nós. E aí quando eu deparo por essa graça, muitas das vezes falo: Senhor, como a tua graça é maravilhosa, como a tua graça abunda, enche. Quando nós dá lugar, a graça vem sobre as nossas vidas. Ele não olha a sua fraqueza, seu momento humano, das suas fraquezas humanas, não. Ele olha, meus amados, pelo seu arrependimento, pela sua sinceridade para com Ele. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor.
Porque quando o Senhor olha, irmão, para dentro de nós, batemos esse arrependimento, essa certeza que Ele veja assim, como Pedro, Ele não deixou Pedro se afundar, Ele não deixou Pedro lá embaixo, não. E Ele vai te deixar também não, irmão. Deus não vai te deixar não, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Então é um momento que nós aprendemos aqui com Pedro, já ação, já atitude, de um corajoso. Ah, não, peraí, eu vou ficar aqui? Não vou ficar aqui. Se eu ficar aqui, não tenho história. Se eu ficar aqui, eu não vou ter como contar, não vai ter o que está aqui escrito na palavra do Senhor, irmão. A mesma coisa, a minha vida é a sua vida. Se o Senhor falou assim, pastor Vanderlei, vai para tal lugar. Senhor, eu vou? Não, vou não, Senhor. O Senhor está mandando ir, é para você ir. Aí o Senhor fala, não vou. Mas o Senhor fala, vá. Ou senão você fala assim, eu quero fazer tal coisa, sonho para fazer tal coisa. Aí o Senhor está falando com você, fala, então vem. Aí você, vou nada. Vou ficar aqui tá bom, aqui não vou, peraí. Mas o Senhor fala, vá, sai do barco, vai adiante. Irmãos, se nós ficarmos nos barcos, ou ficarmos na vida que nós estamos vivendo, não tem história, não muda. Não tem como você contar, não tem alguém ver você, a sua vida não vai ser escrita para as outras pessoas. Você não vai significar para ninguém. Por quê? Porque você está acomodado, você está aqui está bom para mim. Você fez assim, tipo um circo. Fechou, muro, aqui eu não saio. Estou blindado aqui. É a mesma coisa aqui dentro. Fechou aqui, tem só uma portinha para sair na hora do momento certo. Fazer que nem, ó para você ver como que é a revelação de Deus. Fazer que nem quem? Noé. Deus mandou os Noé fazer a arca, fez a arca, trabalhou. Colocou os animais dentro da arca, colocou a família, tudo dentro da arca. Viu? Dilúvio, a água, encheu tudo. E ele solta lá dentro. Ele pôde sair da arca? Não pôde. Quanto a água não abaixou. Mas ele teve que sair, não teve? Ele teve história, não teve? Teve. E a sua história? A minha história? Depende de onde, meus amados. É sair do barco, sair do conforto, sair da situação. Ah, eu estou passando uma prova, mas, irmãos, o que eu vou dizer aqui nessa noite é profético, tá? Se essa prova não vai te matar, essa prova não vai te afundar, essa prova não vai te deixar você caído. Por quê? Porque Jesus estende a mão para te levantar de pé e andar com você. Ele anda com você, anda conosco. Esse é o Jesus, meus amados. Nós servimos e glorificamos, exaltamos o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque o grande amor dEle transborda. Então, é bom nós olharmos para Cristo. Quando nós deparamos para a vida de Pedro, nós aprendemos. Quando nós olhamos para Cristo, nós se fortalecemos. Porque Ele é a fortaleza, Ele é o Redentor, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Agora Pedro não. Pedro é um exemplo. Pedro é um homem que nos dá exemplo, irmão. Se eu tenho que aprender, eu tenho que aprender com homens que têm exemplos. Fulano, presbítero, tem exemplo. Danilo, sabe de onde saiu? Tem exemplo. Então todos nós, pastor de Meia, tem exemplo, irmãos amados. Você vê o testemunho da pessoa, você fala assim, da onde essa pessoa aguenta tudo isso? Quando a pessoa suportou tudo dessa forma, devido a onde, irmão? Jesus. A fé firmada em Jesus. Eu tenho fé. Meu irmão, irmãs, a gente abrir a boca e dizer que tem fé é fácil. Eu quero ver na hora que você está passando. Na hora que você dizer que vai. Ou na hora que você dizer assim, que nem Tomé, só acredito vendo. É fácil. É fácil. Agora, meus amados, na hora que você estiver na peleja, se estiver na dificuldade, se estiver o vento ao contrário, se estiver batendo de frente, meus amados, onde está a sua fé? Onde está a nossa fé?
Aonde está a nossa fé? Aqui ou no intelecto? A certeza, a convicção, não há dúvida, não há que venha nada romper essa fé, nada me tirar essa fé, nada me tirar daquilo que vai atrapalhar a minha certeza. Agora, se eu olhar o vento contrário, ouvir ciclano, B, C, bate a dúvida, vem a dúvida. Projetos, sonhos, você tem, nós temos. Mas se você contar para um, contar para outro, ou joga água gelada, ou joga fogo, joga brasa. Mas tem uma coisa, meus amados. Quando você tem um projeto, tem um sonho, conta para Cristo, para Jesus, Deus dá a revelação, dá sonhos, dá a revelação da palavra. Você sente que realmente Ele está falando no teu coração está queimando para você ir para frente. Aí o que vai acontecer, meus amados? Aí você vai. Ah, mas vai encontrar dificuldade? Vai encontrar dificuldade. Mas a convicção, a sua fé está aqui. E aí Deus faz o quê? Concretizar aquilo que você tem ação. Aquilo que você tem atitude. Pode ver, quando Pedro ouviu a voz do Senhor, vem, Pedro não pensou duas vezes. Opa, eu vou sim. Aí eu acho que os outros estavam, mas Pedro, irmãos, quando Pedro afundou, Pedro sabia nadar? Sim. Como um pescador vai ao mar e não sabe nadar? Você seria, irmão, para o alto mar sem saber nadar? Num barquinho? Não tem como, irmão. Sabe como eu aprendi a nadar? Os meninos malvadosos jogavam no rio. Eu vou ensinar vocês. Chegava no meio do mar, do rio, soltava. Só que eles ficavam de distante. Eu ficava me batendo lá, conseguia até aprender a nadar. Meu filho, mais velho, não sabia nadar também. Ia para a chácara, para a praia, para o piscina, ensinava ele a nadar. Até aprender a nadar. Então tem que aprender, irmão, tem que ter história. Não pode, nós não podemos, irmão. Irmãos, da onde que Deus me tirou, da onde que eu estou indo, da onde que Deus já me colocou, que eu sei ainda Deus vai me colocar muito mais ainda. É porque, irmãos, eu não fico paralisado, ou dizendo não tenho dúvida, não, irmão. Eu acredito no Jesus, que tudo pode, e eu posso também em nome de Jesus. E eu quero declarar, quero profetizar sobre a tua vida. Você também pode, você vai chegar, porque Jesus é contigo. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados, Pedro sabia nadar, mas mesmo assim ele pediu socorro para Jesus. Ele poderia fazer o quê? Sair nadando e ir até o barco. Mas só que ele não quis, meus amados. Por que ele não quis? Ele queria que tivesse história. Ele queria que o nome dele seria visto aqui, meus amados. Ele falou, não, Jesus me só. E Jesus sabia, Jesus conhece, meus amados. Você acha que Jesus nos conhece? Conhece. Só que muitas das vezes, nós damos de coitadinho, né? Fala, Jesus. E ele está lá olhando, fala, Jesus. E é algo que é tão fácil para nós resolvermos, só que nós somos uma pessoa fragilidade, ou muito, sabe, sensível. Ou você está numa dificuldade, num problema, e você não tem, sabe, parece que não tem a visão. Mas por que não tem, irmãos? Porque a sua fé foi afetada. A minha fé foi afetada. Agora, quando a minha fé não é afetada, meus amados, aí você tem saída. Por que a saída? Porque Jesus, ele esclarece, Jesus abre as portas, Jesus abre visão. Agora, quando eu fico sem fé, quando eu fico fragilizado, irmão, totalmente parece que perde o foco, perde totalmente a situação da visão que eu deveria ter. Por quê? Por causa da fé, por causa da palavra. Aí quando eu chego diante do Senhor, dobro o meu joelho, busco na palavra, Jesus dá a revelação, Jesus me ajuda, Jesus me fortalece. Que Jesus faz o quê? Faz que nem Pedro,
agora eu vou andar contigo sobre as águas. Aí Jesus está escrevendo a sua nova história. Aí você fala, oh Jesus bom. Aí você glorifica a Deus, você exalta o nome do Senhor, você fica alegre. Mas espera aí, se prepara. Tem que se prepararmos. Nós temos que se revestirmos. Um soldado vai para a guerra sem suas vestimentas, seus preparativos? Não. O soldado, aí tem um soldado aqui que já foi servir ao exército, né? Abençoado de Deus. Então, ele tem os seus preparativos. Ele tem os seus equipamentos preparados. Para quê? Para se proteger, para se defender. Eu não tinha maior desejo, maior vontade de servir ao exército, mas não tive esse privilégio. Mas teve uma época, quando era mais ou menos da idade do meu filho, 14 anos, 13 anos, eu servi aquele exército, o guardia mirim. Aí vestia, põe aquele chapéuzinho de camuflado verde, só ficava tomando conta, olhando o pessoal. Então, meus amados, ou podemos viver como Pedro viveu, ou podemos ficar do mesmo jeito. Vai de cada um de nós. Vai dar aquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que você quer chegar, da onde você quer chegar. Eu fico admirado pela vida do presbítero, porque ele fala assim, eu quero morar no céu. Ele falando, né, nós fomos para Tapetininga, ele falou, eu só quero ir para o céu. Eu falei, eita Jesus, o homem só pensa no céu, só pensa no céu. Eu fiquei, sabe, eu fiquei até, não vou dizer que é inveja, mas vou dizer assim, que eu fiquei até um meio assim, sabe, aquele negócio, falei, Pai, Jesus, põe esse desejo no meu coração também, porque, às vezes, meus amados, a gente se apega tanto a algumas coisas, e você quer viver, você quer sonhar, mas se apegar, irmão, com algo que é só o céu, é bom demais. Irmãos, tinha mais contexto que mais a hora se avança, eu vou ler só um pedacinho aqui fala sobre, que está aí, depois os irmãos podem abrir em Atos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 10, vai dizer que havia um homem em Damasco, certo discípulo chamado Ananias. Por que esse homem? Só até aqui, irmão, vou ler só para dar um respaldo sobre esse homem. Esse homem era um homem de Deus também, Ananias. Um homem que servia ao Senhor, andava com o Senhor, e Deus apareceu para ele em visão. Olha para você ver, em visão. Jesus já tinha partido, porque aqui nós estamos em Atos. Nós estamos aqui já no aquilo que Deus já tinha projetado, já para viver os discípulos, a passagem. E fala sobre Saulo, a conversão de Saulo. Saulo foi convertido, mas por que Saulo? Saulo foi um homem perseguidor. Um homem que pegava seus irmãos ali, prendia, batia, aprisionava, humilhava. Então, Saulo era um homem que assustava. Só que essa história de Saulo, irmão, é ruim. Por quê? Porque ele era mal visto pelos irmãos. Só que quando Jesus encontra com Saulo, e em visão, e Saulo é transformado, aí ele vai ser o quê? Outro tipo de homem. Ele vai ser um tipo de pessoas que vai ser apóstolo Paulo. Então vai ser transformado por Cristo. E só que não é fácil. Só que Paulo depois viveu um momento, irmão, de mal visto. Por quê? Porque quando ele era lá atrás, ele era mal visto. E para ele ser bem visto, irmão, foi trabalhoso para ele. Foi espinhoso. E isso não é só com ele, é com todos nós. Que nem o presbítero falou aqui. Foi comigo, foi com acho que com a maioria. Não com aqueles que viveram no bem são evangélicos, né? Porque não fizeram. Mas todos aqueles que viveram uma situação difícil é mal visto. Aquele se converteu? Aquele tem certeza? Aquele dali fez? Não. Aí vem o irmão Danilo cheio de tatuado. Aí fala assim, mas aquele ali é servo de Deus? Só acredito ver, só vê. Mas irmão, é assim. Mas a história de Barnabé, de Ananias, ele falou, não, vou não, Senhor.
ficou com medo. Vou nada, Senhor. Peraí, vou não. Aquele homem que perseguia os... Não, Senhor. Senhor, o Senhor conhece, Senhor. Senhor, que dali vai ser um vaso, vai ser um homem escolhido para glorificar e fazer o ID do meu nome. Meu nome vai ser visto por todos. Estou finalizando, irmão, já está acabando, já a hora já se avança. Irmãos, a mensagem está tão boa. Eu fiquei hoje, irmão, parece que estou transbordando. Louva a Deus, aleluia, glória a Jesus. Porque às vezes, irmão, quando eu subo aqui, algumas vezes falta a palavra. Sou bem sincero, eu não sou hipócrita. Tenho minhas fraquezas, minhas falhas, eu falo, irmão. Tenho. Mas hoje, irmão, Deus me encheu de uma forma que eu pudesse aqui até às 10 eu iria. Mas não pode, né? Não pode. Mas, meus amados, olha para esse homem, Ananias. Ananias temeu na base, como diz por aí. Ananias ficou tenebroso. Por causa de quem? De Saulo, um perseguidor. Mas ele não era mais. Por que não era mais? Porque Jesus apareceu para Saulo. Jesus apareceu para ele, converteu Saulo. E quando Deus converteu Saulo, irmão, era para que ele fizesse, agora Ananias, um chamado de Deus para orar por Saulo. Só que o contexto vai dizer, meus amados, já fechei até a Bíblia. O contexto vai dizer que Saulo estava lá em Damasco, orando. Ele não estava só esperando ele, mas ele já sabia que Ananias ia. Irmão, é tão lindo as coisas de Deus. Quando tem a interligação, quando Deus envia alguém, o Espírito Santo, ele já sabe, ele já te avisa que você vai ser usado, que você vai ser vaso de Deus. Se põe de pé, irmão, para nós agradecer ao Senhor por essa palavra que Deus nos deu nessa noite. Aleluia. A pastora vai dar os avisos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Eu vou ser bem sincero para os irmãos. Quando eu li essa passagem, eu falei, Senhor, de novo. Mas eu quero dizer, irmão, para a sua vida nessa noite, não fique no barco. Quando Jesus falar com você, quando a palavra de Deus falar com você, vai e faça, porque Ele é contigo. Às vezes você fica com medo, não quer ir, você acha que vai ter problema, vai ter, irmão, vai ter barreiras. Olha para Pedro. Pedro jamais ia achar que ia se afundar, porque ele estava com Cristo, ele estava com Jesus. Mas ele olhou para o vento, ele duvidou. Por isso que Jesus chamou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então é isso para nossas vidas, meus amados, nós não podemos duvidar. Nós temos que continuar tendo fé, continuar crendo, porque Ele é poderoso para fazer sobre as nossas vidas. E não vou dizer que nós não podemos. Não, irmão, às vezes a gente, mas se você chegou um pouquinho querer afundar, Jesus, me socorre. Que nem a pastora fala que a pastora vai no carro, vai orando, vai estar no lugar, está orando, está buscando Jesus, está incomodando Jesus, tudo. Ela falou aqui no domingo. E muitas das vezes é assim conosco. Deu uma coisa errada, uma coisinha, deu uma... Não, irmão, o que é bom, sabe o que é, irmão? É quando você está alegre e glorificando o Senhor. Agora quando você está na tristeza, você está numa dificuldade, você está na prova, você louvar, irmão. Mas o segredo é louvar, sabia? Olha para Paulo e Sila, o segredo é louvar. Mas quando a angústia vem, o coração está apertado, para você louvar, irmão, ou você tem que orar, ou você tem que ir num quartinho lá de oração, dobrar seu joelho, chorar, aí sim, saiu aquela agonia no coração, aí começa a glorificar, louvar, aí abre, irmão, aí as portas se abrem. Então nessa noite Deus está abrindo as portas para você. Você crê? Deus está abrindo para você sair do barco e ir ao mar.